Oi pessoal, boa tarde. Sou Cristóvão. Vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto de pesquisa e começo dizendo que eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu, eu, eu não sei se eu tenho um projeto de pesquisa. Eu acho que eu tenho, mas ele não parece um projeto de pesquisa. Então eu vou aqui com vocês compartilhar um pouquinho dos meus interesses, das minhas ideias, talvez um pouquinho do percurso que me traz até este momento no qual eu pretendo desenvolver esta pesquisa dentro de um programa de pós-graduação em teatro. Mas eu queria compartilhar, antes de mais nada, que tem muitos atravessamentos essa minha pesquisa. E não sei se eu vou conseguir apresentar todos estes atravessamentos nestes 15 minutos, mas eu tentarei. Apresentei no ano passado, numa disciplina do professor Milton Andrade Júnior, que é o meu orientador, um manifesto. Eu performei um manifesto no qual eu falava um pouquinho sobre como tudo que me forja, tudo que me constitui como pessoa, como docente, como pesquisador, como artista, forja a minha pesquisa. O título da minha pesquisa ele é longo e talvez até presunçoso. Chama-se A Poética das Singularidades, ou Estratégias e Procedimentos de Criação em Processos Singularizantes a partir de uma experiência prática. E o que isso tudo, afinal de contas, quer dizer? É uma tentativa minha, neste momento, para o doutorado, de investigar a minha própria prática, alguns dos processos criativos que eu vivenciei e vivencio como artista, como professor, especialmente dando uma abordagem prática para um conceito que eu investigo desde antes do meu mestrado, que é a singularidade. E que no meu mestrado ele teve uma abordagem basicamente teórica, então eu fiz toda uma revisão bibliográfica, eu busquei alguns autores para dimensionar este conceito, que é um conceito que eu ainda tenho certa dificuldade em definir. Porque a minha dificuldade ela não se dá exatamente por uma questão de eu não tenho condições de definir ou não entendo ainda muito bem a singularidade. É por uma questão de que eu defendo que ela é de difícil definição. Então, para começar, eu vou rememorar um pouquinho uma experiência traumática que eu vivi, mas que me trouxe até aqui, e que foi a minha entrevista para ingresso no programa de doutorado. E eu comecei falando sobre o meu título. Quando eu falo a poética das singularidades, eu estou então mencionando o conceito fundante da minha pesquisa, que é a singularidade, e aí eu coloco isso dentro de uma perspectiva prática, né? Como eu disse, agora me interessa investigar a singularidade pela perspectiva da prática. Estratégias e procedimentos de criação foi uma pesquisa que eu desenvolvi como professor aqui na Unespar, no meu campus, que é a FAP, entre 2011 e 2015. Então, eu investiguei bastante a questão da ação física, da técnica pessoal, abordagens de treinamento, e aí eu me interesso, né, desde antes do meu mestrado, eu me interesso por essa discussão em torno do treinamento, então eu vou falar um pouco disso, especificamente com foco na descrição e análise de práticas e poéticas e seus métodos e modos de organização. Pensar qual é a diferença entre estratégia e procedimento, como que eu circunscrevo essa diferença. Então, para mim, isso é bem importante de falar. A estratégia está numa dimensão da prática e o procedimento está em outra. É onde eu cruzo algumas reflexões sobre o treinamento. E aí, os modos de organização, porque eu já penso na poética, como cada pessoa, né, organiza e elabora a sua própria prática a partir do seu conhecimento técnico e etc. E aí processos singularizantes, que é exatamente isso, a partir das singularidades do ator, entendendo que cada pessoa age e constrói o seu processo criativo e que aquele processo só se dá daquela maneira para aquela pessoa, ele é irrepetível, né? E a experiência prática, ela está vinculada ao meu
projeto de extensão universitária que eu desenvolvo aqui na Unespar, na FAP, que é o Núcleo de Intermitências Teatrais, um projeto que eu coordeno desde 2016. Assim que eu concluí o meu projeto de pesquisa anterior, eu migrei para a extensão na universidade para desenvolver um projeto, porque justamente me interessava dar corpo para tudo aquilo que eu pesquisava até então dentro da universidade, porque em paralelo, fora, eu desenvolvo essas práticas com a minha companhia profissional já desde 2002, então eu queria levar isso para as minhas pesquisas acadêmicas e científicas. Então daí eu falo sobre singularidade, né, eu titubeio ainda para definir, porque para mim é muito importante deixar muito claro e defender um ponto de vista de que a singularidade ela é um fenômeno pessoal, irrepetível e de difícil definição, porque não me interessa dar uma definição para a singularidade, mas eu compreendo a importância, né, dentro do contexto em que nós estamos, de trazer essas definições, então certamente eu vou trazê-las. É bem possível que eu retome alguns autores que eu investiguei já no mestrado. Neste momento eu posso falar sobre singularidade dizendo assim: é um fenômeno que se manifesta em uma dimensão subjetiva, a partir do qual somos capazes de atribuir características unívocas de uma pessoa. Eu acho que isso define, é uma definição minha isso, tá? No caso do ator, ela se presentifica a partir da sua técnica pessoal, do jeito com que articula os domínios criativos, o seu repertório e, sobretudo, a sua experiência. Existem aí todas as ocorrências subjetivas inerentes ao processo criativo, mas a experiência é uma palavra-chave certamente na minha pesquisa, né? Não só porque eu falo de uma experiência prática, de um projeto criativo artístico dentro da universidade, mas também como eu estou falando da pessoa, né? Essa é mais uma das coisas que eu acho que pode ajudar, né, no entendimento da minha pesquisa. E aí, quando eu falo sobre a necessidade de pesquisar estratégias e procedimentos de criação, é porque eu preciso entender como se manifesta essa singularidade na prática. Aí passam vários aspectos, né, de prática, de treinamento, de preparação do ator, da atriz, nos quais eu vou descrever, enumerar, elencar a partir da experiência que eu desenvolvo no meu grupo artístico e no meu projeto da FAP, que é o Núcleo de Intermitências Teatrais. Então, assim, antes de avançar, né, na minha explicação, eu chego num ponto que é crucial para pensar estratégias e procedimentos de criação nesse ambiente de criação coletiva, colaborativa, etc. Então, não é exatamente um contraponto, mas eu vou problematizar alguns termos partindo do treinamento para chegar em técnica pessoal. Sim, eu defendo a técnica pessoal, compreendendo que o treinamento ele não se dá puramente para a aquisição de habilidades ou para o treinamento de uma habilidade específica dentro de determinada técnica, que as diversas experiências que construímos ao longo da nossa trajetória, do nosso percurso, nos forjam tecnicamente, e aí cada pessoa organiza o seu modo de atuação a partir dos seus interesses e do seu repertório técnico construído ao longo do tempo. Então, é por isso que eu prefiro aplicar a terminologia técnica pessoal, por isso que o conceito de singularidade me é tão caro. Eu também não estou aqui falando da técnica pessoal como, por exemplo, Lume se refere. Eu tenho como horizonte também ter uma conversa com eles nesse período para discutir essa terminologia, né, da técnica pessoal, mas lá ela está inserida dentro de um contexto de treinamento, de desenvolvimento específico, que se diferencia ligeiramente do que eu desenvolvo e penso e aplico aqui. O treinamento, para mim, ele é importante na medida em que é um catalisador
das singularidades do ator. E aí que eu vou observar e analisar sobre como que esse conjunto de habilidades ou de técnicas, como que esses aspectos de formação constituem a singularidade deste ator, desta atriz, e neste trabalho, neste processo criativo, neste projeto artístico. Porque daí vem uma pergunta para mim, que eu vou perseguir com certeza. A técnica produz linguagem? Aí essa pergunta me leva para outra, né? Como operar a técnica pessoal na construção de uma identidade artística? Porque os interesses de cada pessoa são múltiplos e, né, tem toda essa questão. E aí eu vou desenvolver um pouco essa discussão, certamente, né, para falar de linguagem. Eu vou falar rapidamente sobre algumas tríades. Eu gosto muito de tríades, é algo que está tanto na minha escrita quanto na minha prática. A tríade, ela me acompanha. Eu não sei dizer desde quando, mas ela sempre esteve presente nas minhas coisas. Eu apresento aqui no projeto já e vou esmiuçar isso e até verificar a validade disso, né, de manter isso na minha pesquisa ou, enfim, se isso contribui para toda a discussão que eu estou fazendo. Não tenho certeza ainda, mas eu vou apresentar as tríades para vocês aqui. Então tem 3 instâncias que eu denomino a primeira, que é o espaço particular de trabalho, que por si só isso já cabe todo o universo, e provavelmente o espaço particular de trabalho, que eu simplifico como o EPT, ele vai se constituir uma parte da minha pesquisa, onde eu vou falar sobre essas questões relacionadas ao treinamento, ao conjunto de técnicas e práticas. Mas o que eu quero dizer com o espaço particular de trabalho? Ele constitui todo o início de toda a prática, de todo ensaio, de todo encontro que nós temos, que eu desenvolvo, que é um momento de trabalho pessoal. Então ali a gente vai se aquecer, vai se alongar, vai fazer determinadas práticas individuais ou coletivas, e para esse espaço cada ator, cada atriz leva os seus interesses, as suas necessidades, e a gente converte isso em intensidade para a criação. A segunda tríade é o acionar, agir, atuar. Isso é uma dimensão que está presente, que está dentro do EPT, do espaço particular de trabalho. Então o ator aciona suas necessidades, aciona o seu trabalho, né? Então ativa. Ele começa a aquecer, né, os seus canais perceptivos, proprioceptivos, e com isso ele vai se pondo em estado criativo. Uma vez em estado criativo, ele começa a agir. Então, criar pequenas coisas, pequenos impulsos, alimentar insights, e aí isso vai se constituindo como pequenas células, e estas células podem gerar uma coisa a seguir, que é o atuar, que então é onde entra o atuar. A partir do momento que isso se organiza, como cena, por exemplo, ele atua. Então, aciona, age, atua. Entendendo que são 3 dimensões complementares, né, e elas estão em trânsito o tempo todo. E aí a última tríade, o último pé da tríade são as células poéticas. Então, no seu processo criativo, com as suas ocorrências subjetivas, o ator ele elabora o seu sentido, ele dá a sua lógica para as ações, para as determinadas ações que ele construiu, investigou no seu espaço particular de trabalho. Então, uma célula poética, ela é capaz de se converter numa cena, de se converter em toda uma ação dramática, por exemplo, e fazer parte do espetáculo. E como vocês podem observar, é uma tríade guarda-chuva, daí tem uma outra tríade que especifica, e aí eu chego né, então eu estou tentando essa estratégia a partir dos meus procedimentos, né. Então, eu acho que é isso, agradeço vocês. Tem diversas coisas que eu não tive como falar aqui, que não dá tempo, mas eu acredito que dá para ter uma ideia do ponto em que nós estamos. Mas para mim, assim, ó,
tá tudo bem desse jeito. Acho que ainda tem muita coisa para fazer. Pena que a gente só tem 4 anos para fazer isso.